Boa noite. Avançando com as nossas leituras sobre direito constitucional, vamos ler um artigo publicado pelo professor Francisco Porfírio. As formas de governo são o modo como se organizam os governos, tendo em vista o aspecto político. Historicamente, essas formas são definidas pela filosofia desde a antiguidade. Quando falamos de formas de governo, referimos-nos ao modo como um determinado governo organiza e divide seus poderes e, sobretudo, como aplica o poder sobre quem é governado. Com o passar dos tempos, as formas de governo sofreram mudanças e foram teorizadas por diferentes filósofos e teóricos políticos. Entre as formas mais conhecidas, podemos citar tirania, monarquia, democracia, república, principado e despotismo. Definição de formas de governo. Paulo Bonavides, um dos maiores estudiosos de ciência política no Brasil, diz que existem 3 momentos cruciais para o entendimento das formas de governo em nossa história: a antiguidade, com os escritos de Aristóteles, a modernidade, com Maquiavel e Montesquieu, e a contemporaneidade, com autores ligados ao direito e à ciência política, que determinam formas de governo adequadas à contemporaneidade. No entanto, a classificação mais completa dessas formas está no livro Política, de Aristóteles, pois este filósofo reconheceu desde o início que, para tratar delas, é preciso reconhecer o número de pessoas que exercem o poder soberano. A proposição aristotélica impõe a ideia de que as formas de governo estão diretamente relacionadas ao número de pessoas que exercem o poder soberano e, de um modo direto ou indireto, estão ligadas ao poder estatal. Formas de governo para a filosofia. Classificação de Aristóteles. Monarquia. O poder político concentra-se nas mãos de uma única pessoa, que carrega consigo a marca da soberania, e é uma marca divina. O monarca deve estar capacitado para o cargo que lhe compete, pois, caso contrário, o governo pode se degenerar e tornar-se uma tirania. Aristóteles discorreu sobre as formas de governo na sua obra Política. Aristocracia. Um grupo de pessoas aptas a governarem assume o poder. Caso o governo seja injusto e não represente o povo, a tendência é que ele se corrompa, tornando-se uma oligarquia. Democracia. Quando o corpo de cidadãos reúne-se para distribuir entre si o poder político, temos uma democracia. No entanto, é necessário observar os rumos que esse governo toma, pois a sua degeneração leva à demagogia, em que representantes políticos têm um governo que beneficia certa parte da população e se esquece da outra parte. Observação. Posteriormente falaremos sobre a classificação das formas de governo segundo Aristóteles em sua obra Política, a partir da observação do professor autor Doacir Gonçalves de Quadros. Prosseguindo, vamos agora para a classificação de Maquiavel. República. Nela há uma plural distribuição do poder. Podem ser classificadas como republicanas as democracias e algumas monarquias. Principado. Diferentemente da república, o poder no principado é essencialmente concentrado nas mãos de um único governante,
que chefia o executivo e o legislativo. Classificação de Montesquieu. República. A soberania, neste caso, está concentrada nas mãos do povo, segundo Bonavides. Para que o povo se una em benefício próprio para legislar, é necessário estabelecer as noções de igualdade e de pátria. Podem ser formas republicanas a aristocracia e a democracia, desde que regidas por um corpo legislativo. Monarquia. Quando se estabelece um corpo legislativo e o poder executivo, que deve submeter-se ao legislativo. É composto por uma pessoa. Tem-se, deste modo, uma monarquia. Monarquia. Quando se estabelece um corpo legislativo e o poder executivo que deve se submeter ao legislativo. É composto por uma pessoa. Tem-se aí uma monarquia. Despotismo. Quando o monarca se corrompe e passa por cima das leis e ignora a Constituição. Temos aí um regime despótico. Formas de governo para a ciência política e a sociologia. A ciência política e a sociologia compõem as ciências sociais. A ciência política visa a compreender os diversos elementos do espectro político, tais como governo, Estado, leis, sistema jurídico, ação política, etc. Já a sociologia tem por finalidade compreender a sociedade de maneira mais complexa e cientificamente metódica, criando um campo do saber que formula leis para a organização social, por meio de outros elementos fornecidos por outras ciências, como a ciência política, as ciências jurídicas, a economia e a antropologia. A filosofia fornece, em muitos casos, elementos para que a sociologia, a economia, a ciência política e a antropologia continuem operando. Quando elegemos as teorias de Aristóteles, Montesquieu e Maquiavel para explicar elementos políticos concernentes às formas de governo, por exemplo, estamos reconhecendo a primazia da filosofia para tratar da política. A política é um assunto da filosofia, tanto é que falamos em filosofia política. Formas de governo no Brasil. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, em 1822, surgiu um novo império na América do Sul, sob o governo de Dom Pedro I. Nessa época, o Estado brasileiro foi governado por um regime monárquico que estabeleceu, desde 1824, uma Constituição e abriu a possibilidade da formação de um parlamento. No ano de 1889, os republicanos, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, aplicaram um golpe que destituiu o então imperador Dom Pedro II, destituído do poder. Os republicanos instituíram assim um regime republicano presidencialista. No ano de 1889, os republicanos, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, aplicaram um golpe que destituiu o então imperador Dom Pedro II do poder, instituindo um regime republicano presidencialista. Até 1930, a República passa por um regime oligárquico, conhecido como política café com leite.
em que apenas um grupo seleto de presidentes, produtores de leite de Minas Gerais e de café de São Paulo assume o poder. Uma tabelinha: a presidência da República ora era governada por mineiros, ora era governada por paulistas. A casadinha café com leite. Até 1930, a República passa por um regime oligárquico, conhecido como política café com leite, em que apenas um grupo seleto de presidentes, produtores de leite de Minas Gerais e de café de São Paulo assume o poder. Revezam-se na ocupação da cadeira da República. Em 1930, Getúlio Vargas toma o poder e estabelece um governo provisório. Após esse episódio, ele aplica um golpe, fecha o parlamento e governa autoritariamente até 1945, o que caracteriza uma forma não democrática de exercício do poder político. Entre 1964 e 1985, o Brasil vive outra ditadura, a ditadura militar brasileira, que passa por períodos de extremo autoritarismo, fechando o Congresso em alguns momentos e impedindo a eleição popular para a ocupação do cargo da presidência da República. Com exceção desses momentos autoritários, que somam muitos anos, o Brasil viveu desde 1889 sob o regime republicano. Interessante, o Império cai e surge a República a partir de um golpe. A oligarquia café com leite cai e surge algum impulso de desenvolvimento industrializante no Brasil também a partir de um golpe. E por mais de 20 anos, quase 21 anos, entre 1964 e 1985, outro golpe e outra ditadura. Golpe em 1964, golpe, e ditadura por mais de 20 anos. A história do Brasil, a história política do Brasil é uma história de golpes. Por isso, a nossa infantilização no que tem que ver com a nossa formação cidadã. Somos muito infantis nas nossas conversas sobre a política. É isso. Golpe para se instituir a República, golpe para acabar com a oligarquia do café com leite e golpe em 1964. Sem falar nos golpes dentro de golpes. Getúlio Vargas dando golpe em si próprio, se destituindo do poder e se alçando ao poder mais poderoso e concentrado em termos ditatoriais ainda. 1937, impulsos autoritários de Getúlio Vargas, impulsos fascistas. Golpe dentro do golpe. O que aconteceu também na ditadura militar. Golpe dentro do golpe. Meu Deus do céu. Por isso compreendemos que somos ainda muito infantis. Discutimos a política muito infantilmente, muito puerilmente. A gente fica apenas no jogo sobre corrupção aqui, corrupção ali, corrupção acolá, corrupção não sei o quê, quem roubou mais do que quem roubou menos, e aí, esse roubou, esse não roubou, meu Deus do céu. Como se não existisse a economia para ser administrada, como se não existissem juros, câmbio, inflação, lucros,
tributação, dívida pública federal, taxa Selic do Banco Central. Precisamos amadurecer a nossa conversa. Precisamos elevar a nossa conversa política a um grau maior de maturidade. É isso é uma conversa muito séria. Precisamos dar prioridade às coisas da cidadania participativa para uma democracia igualmente participativa. É isso, maravilha. No próximo vídeo, leremos um tópico muito legal que fala sobre as formas de governo sob a perspectiva de Aristóteles em política. Coisa boa. É isso. Mas o demais é papo para um próximo vídeo. É isso. Deus é bom. Amém.